Vamos lá? Vamos lá? Tá tudo ok mesmo? Tá todo mundo aí. Somos 17 até agora. Robson, Janaína, Patrícia, Marianita, Vinícius, Jorge Cruz, Denise Rosa, com Bernardo tá lá também, a Gleice, a Sandra, a Bruna, o Donizete, a Aparecida, a Mayra e o Diógenes. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tema de semana passada, que o temporal não deixou que acontecesse, né? O tema é pesos inúteis. Os fenômenos nascimento e morte são etapas de um processo natural da vida. Nosso amigo João Carlos já está aí, graças a Deus. João, fica à vontade, tá? Quando quiser iniciar, a fala é sua. Pessoal, só desliguem os microfones, por favor, tá? A fala é sua. Vamos lá, então. Em primeiro lugar, sempre pedindo a Deus Pai misericordioso, ao nosso irmão Jesus de Nazaré e às falanges espirituais que nos envolvem, que nos acompanham, que nos assistem, para que possamos ter nesse momento de estudos, nesse momento de reflexões, nesse momento de bate-papo construtivo, possamos ter todos nós muita harmonia, muito equilíbrio. E o nosso tema para hoje, Pai amado, para muitos de nós aqui na Terra, é um tema difícil, é um tema que nos comove profundamente. E para muitos e muitos irmãos, ainda é um tema quase que proibido, que é falar do desencarne, da morte física. Então, para que nós possamos buscar um entendimento mais sadio, saudável, pedimos muita paz, muito amparo e proteção. Gratidão sempre, Pai eterno, que assim seja. Pois bem, pessoal, nós estamos de volta, né, com o nosso irmão espiritual Hamed, tá? Hamed. E hoje utilizando o livro Renovando Atitudes, para falar então dos pesos inúteis. E o Hamed, ele sempre usa as obras doutrinárias da doutrina espírita ou Evangelho de Jesus. Hoje ele está usando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21, quando ele tirou a seguinte frase: se analisastes melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que regaleríeis ao último plano. Então vamos ver o desenvolvimento desse texto pelo nosso irmão Hamed. Quanto mais a ciência biológica estuda as estruturas íntimas dos seres vivos, mais claramente constata que os fenômenos nascimento e morte são etapas de um processo natural da vida. Mesmo assim, nos agarramos à ideia de que somos separados da natureza e encaramos a morte como o fim de tudo, numa visão isolada, desumana e insuportável de conceber. Não nos auxilia em nada considerar a morte um adversário, porque, mesmo assim, ela continuará fazendo parte de nossa existência. E ao tentar negá-la, estaremos nos distanciando ainda mais da realidade integral. Todavia, ao provar o sentimento de perda, passamos por uma das maiores experiências como seres humanos. Somos impulsionados a uma intensa reflexão, conseguindo, a partir daí, observar melhor as verdades transcendentais da vida. Nada se perde no universo do Todo-Poderoso. Tudo se transforma de modo maravilhoso. E com o passar do tempo,
aprendemos a entender e a aceitar a morte numa visão harmônica e translúcida. Em verdade, a morte física não nos tira a vida, mas simplesmente faz com que passemos a transitar por novos caminhos. E como não temos a posse sobre os outros, ou melhor, as pessoas não nos pertencem, a vida maior constantemente nos coloca à disposição situações e lugares novos, nos mais diversos planos existenciais, para que possamos nos enriquecer com as múltiplas experiências. Somos nômades do universo, viajantes das vidas sucessivas, na busca do aperfeiçoamento. Há inconformados que sofrem por longo tempo a perda de pessoas amadas, que passaram para outros níveis espirituais. É realmente aflitiva a saudade mesclada na dor, que abala a alma daquele que vê partir seus entes queridos. Ainda que a dor seja intensa, o homem deve ser honesto consigo mesmo, buscando continuadamente uma percepção mais precisa dos processos pessoais de não aceitação em face da morte e uma conscientização do porquê dos sentimentos de rejeição, que o mantém preso a um constante círculo de pensamentos inconformistas. Certos indivíduos sentem profunda culpa de não chorarem e não se lastimarem indefinidamente, porque acreditam que as pessoas poderão julgá-lo como desumano e desprovido da capacidade de amar os familiares que partiram. Outros, por terem atitudes conservadoras e limitantes a respeito da afetividade, cultuam falecidos, entes queridos, para sempre, como se não existisse mais ninguém para amar. Exageram uma época de grande felicidade. Não acreditam que possam ter ainda reencontros alegres e vivem amarrados no passado propositadamente. Por medo da solidão, certas criaturas lamentam de forma ininterrupta a privação de seus parentes, num fenômeno quase que inconsciente, para chamar a atenção de outros familiares, a fim de que estes supram suas carências afetivas e suas necessidades básicas de consideração. Diversas pessoas que já atravessam leves crises de melancolia ficam sujeitas a períodos angustiantes, ainda mais longos e agravados, quando perdem seus afetos, sem se dar conta de que, se examinassem com mais cuidado as matrizes dos seus estados depressivos, melhorariam sensivelmente, e que, por projetarem a causa de sua aflição apenas sobre a perda, sofrem muito sem a mínima condição de vislumbrar a cura definitiva. Existem almas que passam vidas inteiras ao redor de outras almas, cuidando delas. Por não ter vida própria, estão sujeitas a um grau de dependência e apego enorme. Cultivam a dor como pretexto para sentirem-se mais vivas e mais estimuladas, porque tudo que lhes restou foi agarrar-se às lembranças dolorosas na crença de que não podem mais parar de sofrer pela separação dos seres amados. Nossos sentimentos resultam dos processos de nossas percepções, emoções e sensações acumuladas ao longo das vidas passadas e da vida atual. E é através deles que temos toda uma forma peculiar de sentir e agir. Não obstante, analisando nossos sentimentos de perda e interpretando os reais fundamentos de nossas dores, poderemos nos conscientizar se estamos agravando ou não o nosso sentir. As dores da separação de filhos, cônjuges, irmãos e amigos podem ser agravadas se a elas juntarmos o sentimento de culpa, remorso, dependência, conservadorismo, medo e não aceitação.
Lembremos-nos, porém, das palavras de Paulo de Tarso, que diz: e quando este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Façamos dessa forma uma transubstanciação de nossos padecimentos e pesares, apartando todos os pesos inúteis, descartando-os e substituindo-os pelas doces brisas dos ensinos da vida eterna. Agindo assim, veremos abrandar em pouco tempo nosso coração turvado e pesaroso, que depois se tornará verdadeiramente aliviado e translúcido. Tá? Então, gente, o porquê do título Pesos Inúteis? Tá? Por falta de conhecimento e por falta de um amadurecimento espiritual, ainda nos permitimos certos apegos, certas dependências mesmo, né? Então, nos permitimos ainda situações em que não conseguimos superar uma perda. Às vezes não precisa nem ser a perda pela morte física, né? Pode ser aquele filho que precisou, né, trabalhar fora, vai para outro estado, às vezes até para outro país, e aí um pai, uma mãe sofre horrores por causa disso, né? Como se fosse uma verdadeira morte física. Pode ser aquela pessoa, né, o marido ou a esposa, num processo de separação. Quando um vai buscar um novo rumo, o que fica durante muito tempo sofrendo horrores, né, não aceitando a separação. Então, aqui explicitamente vai falar da morte física, né? Mas a gente está aqui para pensar, para poder raciocinar, para poder avaliar, para poder medir as coisas. Então, vejam bem, quantos apegos nós temos na nossa existência atual? Né? Tem pessoas que, se perder uma bermuda que tem para usar, né, se rasgar, se for roubada, se queimar, se o cachorro pegar e estraçalhar, a pessoa parece que tomou um golpe mortal, né? Então, nós temos que avaliar muito isso, né? Olhar muito para dentro de nós, mais uma vez, né? Olhar para dentro de nós para poder nos conhecermos melhor, né? Mas, bom, vamos lá, falar um pouquinho aqui sobre a questão da morte física, né? Eu sempre procuro assistir alguns programas de televisão, né? Pode ser de TV aberta, pode ser de TV por assinatura, não importa, mas que tenha um conteúdo espiritual. E hoje, vasculhando um pouco, na hora do almoço, eu encontrei um, falando, né, das religiões, falando da maneira como alguns seguidores de algumas religiões ou seitas se comportam e tal. E aí a gente fica pensando, né, o quanto que os nossos pesquisadores, cientistas, filósofos, o quanto que ainda a maioria estão presos às questões puramente materiais, né? Colocando sempre em dúvida, né, sempre em xeque a questão da fé, a questão da mediunidade, né, da comunicação dos espíritos, que eram homens e mulheres que vieram a desencarnar e agora podem se comunicar mediunicamente. Então, quanto que, de uma certa forma, a humanidade, ou a maior parte da humanidade terrena, ainda está presa à parte material, ou seja, a vida é uma questão de estar nessa encarnação com saúde. Desencarnou, morreu, né? Morreu o corpo, acabou. Não tem como
a maior parte das pessoas admitirem o espírito ainda, que o espírito sobrevive e que ele pode se comunicar. Tá? Inclusive, né, em alguns casos, pode ajudar aos que estão encarnados em várias situações. Tá? Então falta realmente, não para os espíritos que estão encarnados. Parece um negócio meio estranho, né, a gente falar sobre isso. Qual é a diferença do espírito estar desencarnado ou encarnado na questão dos entendimentos, na questão da cultura? Tá? Bom, a princípio, quem está encarnado é preciso que esqueça, né, toda a sua bagagem, tudo que já viveu antes, em múltiplas existências. Porque cada encarnação é uma oportunidade nova para sermos reeducados, né? Mas a diferença fundamental é essa: nós somos espíritos milenares, né? Ou multimilenares talvez, mas quando encarnamos a gente esquece tudo e vem para um processo novo, um recomeço praticamente do zero. Tá? Trazemos as nossas tendências morais, isso nós trazemos, boas ou ruins, né? Mas nós trazemos, isso nós trazemos, e ela vai se manifestar um dia, né? Um dia ela se manifesta, mas o desencarnado, ele recobra os seus conhecimentos, ele recobra boa parte das suas vivências anteriores, né? Isso vai depender muito do quanto esse espírito é ligado ou não ao meio material. Mas quanto mais desligado da matéria ele for, maior capacidade de lembrança, né, de recobrar sua bagagem de conhecimentos ele tem. Isso a gente sabe. Mas assim, a diferença então é essa: quem está encarnado tem que esquecer, esquece tudo. Tá? Isso é o normal, o que a gente mais vê. Então isso gera uma confusão terrível, né? Então muitas pessoas dizendo assim: olha, se eu já tivesse superado essas questões, se eu acreditasse na imortalidade do espírito, da alma, se eu já soubesse antes que a pessoa desencarna apenas, ela não morre, não acaba, ela só desencarna, ela se livra de um corpo que morreu, né? Se eu soubesse disso, eu não teria dúvida nenhuma, eu teria isso dentro de mim, essa certeza. E por que eu não tenho? Gente, então essa pessoa não sabe do esquecimento, né? Que é preciso o esquecimento temporário para que cada nova existência física nossa, a gente seja reeducado. Tá? O que se espera é que em cada fase de avanço da humanidade, ou seja, do desenvolvimento da humanidade, do progresso que a humanidade vai conseguindo, né? Em cada fase essa nossa reeducação, esse novo processo educativo, ele seja mais atualizado, mais de acordo com a realidade, né? Que nós chamamos de leis divinas, eternas e imutáveis. Mas o processo é lento, né? A gente sabe que é lento. Geração após geração, as coisas mudam para melhor, mas mudam lentamente. Tá? Muitos espíritos, mas muitos mesmo, né? Eles ainda têm dificuldade de mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, mesmo estando numa encarnação onde ele esquece da sua bagagem. Mas eles trazem consigo, né, vivo, o seu potencial moral. Então eles são teimosos ainda, eles são reincidentes, né, em erros, em equívocos constantes lá. Então são esses que vão causando todo o atraso, toda a lentidão, tá? Seria hoje, nós teríamos, a humanidade de hoje teria plenas condições de estar muito mais avançada moralmente do que está. Tá? A maioria está num bom patamar evolutivo, moral, mas poderíamos estar mais além. Poderíamos. Tá? Mas ainda, né? Ainda o bem é tímido. Tá? Ainda o bem é tímido. E o bem tem sido sacudido aí diariamente nesse planeta
por um mal que não existe, mas que ele tem uma vida em decorrência da ausência do bem. É como o Marquinhos fala, né? A sombra não existe, a sombra é a ausência da luz. Aonde faltou luz, aparece a sombra. E é um fato, né? É um fato da lei física. E a mesma coisa é a questão que eu estou falando aqui, né? Poderíamos estar num patamar moral muito mais adiantado. E por que não estamos? Porque muitas pessoas de bem, né, ainda são tímidas. Não falam, não querem se sobrepor à ausência do bem. Porque tem medo das consequências, né, do que pode vir a acontecer com ela, com seus familiares, não sei o quê. Tá? Então se omitem. E aqui, por exemplo, quando fala, né, dos pesos inúteis, ou seja, dos apegos, né, pessoas que sustentam por muito tempo uma depressãozinha, né, valorizam, não combatem aquela negativa, né, de viver, de encarar desafios novos, que popularmente é chamada de depressão. Né? Então a pessoa não combate, ela fica acomodada. E muitas usam esse momento difícil como uma espécie de fuga, para que os outros sintam pena dela, para que ela seja bajulada. Né? Muitos, como eu disse, ao invés de combater, se acomodam. Outras chegou a um ponto tão dramático que já não tem mais forças. Né? Aí é preciso realmente um trabalho profissional muito bom com elas, é preciso o uso de medicações auxiliares e é preciso, então, muito esforço. Tá? Sendo que algumas nem conseguem, né? Acabam buscando o suicídio. Então nós temos na nossa obra espírita, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata dessa questão, por exemplo, da depressão, que antigamente não se chamava depressão, ela tinha outro nome, que agora até me fugiu aqui. Mas os espíritos já falavam, né? O ser encarnado que se permite esse estado e começa realmente a deixar esse estado depressivo envolvê-lo, tá? É um ser que está querendo fugir da encarnação. Ele não quer continuar encarnado. Ou seja, não quer lutas, ele não quer desafios, ele não quer provas. Tá? Então ele está fugindo das suas responsabilidades que ele mesmo criou e que ele precisa dar conta. Tá? Então aqui então nós estamos falando, né, de várias situações onde a pessoa se acomoda, né, se sente sozinha, se sente perdida, acabou a minha vida, meu filho, meu marido, minha esposa morreu, e agora? O que vai ser de mim? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Perdi todo o amparo que eu tinha, perdi toda a razão do meu viver. Que isso, gente? É uma falta de conhecimento espiritual muito grande. Tá? Talvez até tenha, alguns casos a pessoa até tem um conhecimento, sim, mas ela não abraçou esse conhecimento para que esse conhecimento a sustente verdadeiramente falando. Né? Então vamos citar um exemplo muito comum, muito básico, né, que todos vão concordar. Se eu, né, busco olhar para a criação divina, né, não sei quem é Deus, não posso nem tentar imaginar como é Deus ou quem é Deus, mas eu sei que ele existe, né, porque se conhece a obra, melhor dizendo, se conhece o autor pela obra. Se a obra é grandiosa, não pode ser do homem. Né? O homem não tem condições de criar um planeta. O homem não tem condições de criar uma estrela, não tem condições de criar uma lua, um cometa, um asteroide. Né? Então, se a obra é grandiosa, o autor da obra tem que ser grandioso. Então, nós respeitamos esse Pai Criador, que foi tão bem assim apresentado a nós por Jesus.
né? O pai de amor e misericórdia, o pai que jamais abandona um filho, né? Mas antes dá a ele todas as possibilidades que ele precisar, independente do tempo que precisar, para que esse filho cresça, para que esse filho realmente entenda a sua realidade espiritual, né? E possa realmente se libertar do jugo, do peso da matéria, e que o mantém ainda na retaguarda da evolução. Então, se a gente acredita nesse Pai Criador, pela obra grandiosa dele, a gente deveria valorizar mais isso, né? Não basta dizer, eu aceito Deus, eu creio em Deus, eu sei que Deus é o Pai Criador, mas na hora que eu tenho uma perda qualquer, eu desabo, eu me entrego, eu procuro fugir da vida física. Tá? Então ele está chamando a atenção aqui, o Hamed, para isso. Que a gente procure compreender que muitos dos nossos problemas, que são esses pesos inúteis aqui, muitos dos nossos problemas, das nossas dificuldades que tanto nos fazem sofrer, não vão nos levar a nada. São simplesmente fases por que nós passamos. São simplesmente situações evolutivas, de falta de um entendimento maior. E que, naturalmente, depende de nós mesmos superarmos o mais rápido possível. Por como? Buscando conhecimentos. Ao buscar conhecimento, nós vamos nos livrando da ignorância, ou seja, da falta de conhecimentos. E quanto mais conhecimentos temos, mais despreendimento, mais libertação. Somos mais livres. Somos mais nós mesmos. Não é verdade? Imagina uma pessoa, né, não importa se seja homem, se seja mulher, imagina uma pessoa que tem o conhecimento de construções, que tem o conhecimento de preparar alimentos, que tem um conhecimento nem que seja básico, né, de cuidados da saúde, do corpo, que tenha conhecimentos religiosos, ou seja, cuidados do espírito, e entre outros. Essa pessoa ela é muito independente. A maior parte das coisas que ela vai precisar, ela mesma faz, ela mesma resolve. Não é maravilhoso isso? Agora imagina aquela que poderia ter os mesmos conhecimentos se quisesse sair em busca do aprendizado e da prática para poder se desenvolver, mas não quer. Ela prefere uma vida de ociosidade, né? Uma vida só de prazeres. Imagina a dificuldade que ela tem quando precisa de uma obra, de uma reforma, quando precisa preparar um alimento, quando precisa de um entendimento da vida física, saúde física. Imagina a dificuldade na parte dos cuidados espirituais. Com esse exemplo, com esse raciocínio, fica bem fácil para nós entendermos o quanto é necessário nós buscarmos conhecimentos novos, o quanto é necessário, né, pensarmos, distinguirmos as coisas, analisarmos. Tá? Por isso que lá no Evangelho, no capítulo 5, item 21, já começa assim a frase, né? Se nós analisássemos melhor todas as dores que nos atingem, nelas encontrarias sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária, que relegaríeis ao último plano. Tá? Então as nossas desculpas, né, os desculpismos, o nosso marasmo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo porque eu sou pobre, nasci pobre, né? Eu não sou inteligente, eu não tenho recursos financeiros, eu não tenho quem me ajude. Quer dizer, essas criaturas estão perdendo tempo, atrasando a sua marcha evolutiva no dia a dia. Tá?
Então, se ela está passando por inúmeras dificuldades, a culpa é dela mesma. É o marasmo que está fazendo isso. É a falta de fé, a falta de acreditar em si mesmo que está fazendo isso. Tá? E aí tudo poderia ser diferente. E um dia ela vai descobrir, né? Lógico, porque vai ter muitas encarnações para poder despertar para novas realidades, né? As novas realidades. Mas poderia estar fazendo isso desde já. Ou já poderia ter feito desde ontem, né? De outra encarnação anterior. Mas tudo então está relativo a um processo evolutivo, tá, gente? Temos que ter amor, né? Compaixão por essas pessoas que são ainda muito, mas muito agarradas, né? À parte material apenas, tá? Precisam realmente de quem as esclareça, quem tenha paciência com elas nos ensinos, na maneira de auxiliá-las e tudo mais. São pessoas, são espíritos, né? Que precisam da compaixão alheia, vamos dizer assim, tá? Pode ser que não seja num grau assim de superlativo de compaixão, uma pequena compaixão, mas é necessário que tenhamos, certo? E para terminar, né, nós sabemos de qualquer religião que a gente tenha, né, de qualquer segmento aí que a gente possa estar nesse momento, nessa encarnação, de acordo com as nossas opções, mas nós sabemos perfeitamente que nunca nos falta e nunca faltará companheiros encarnados ou desencarnados para nos auxiliar, para estar ao nosso lado, orientando, ajudando, guiando. Nós sabemos disso, tá? Então, para todos esses outros mais atrasados na caminhada, no entendimento, também nunca faltará, certo? Nunca faltará. Comparando com outro estudo que eu fiz há pouco, mesmo as criaturas, né, mais viciosas, mais assim resistentes ao bem, a uma mudança moral para melhor, mesmo essas criaturas, a lei divina é uma só para todos. Elas têm muita ajuda, muito amparo. Obviamente que quem está destacado para ajudar, para amparar, vai ter trabalho, muito trabalho com esses irmãos. Mas nunca faltará apoio necessário em qualquer situação que seja, segundo as leis divinas, para esses irmãos. Tá? Muito bem. Vamos lá, agora, Marquinhos. Passando adiante. Vamos lá, João. Quando você iniciou a sua fala, eu me prendi bastante a uma frase, uma parte, né, de uma frase que você leu assim: quanto mais analisares a dor. Isso me chamou bastante atenção, porque é uma coisa que nós temos dificuldade, né, como encarnados, dificuldade, eu acho que nos falta até mesmo coragem, né, para enfrentar nossos processos dolorosos, né, nossos medos, nossas limitações. E quando você diz, você botou o tema pesos e números, e nós carregamos, né, esse fardo por ignorância, né? E essa ignorância é a ignorância a falta de conhecimento. Aí, em dado momento, João, eu estava aqui pensando, né, nesse medo que a gente tem da morte. Aí me veio em mente aqui que, assim, é um padrão nosso, né? Mas também é meio... A sociedade também, cada vez mais, acho que faz agravar, né, esse problema que nós temos com desencarne. E me veio aqui em mente a figura da morte, né? A figura da morte, ela veste preto, capuz,
e a ferramenta dela é uma foice. É uma coisa que, né, por si só já intimida, já faz com que a gente, né, repudie, que a gente queira repelir e se afastar. Quem não quer correr, né, de um ser encapuzado com uma foice na mão? Ela está vindo te pegar, ela quer te matar, ela vai te levar. Então, eu acho que isso, tirando a brincadeira dos desenhos animados, assim, de alguma forma, isso também já soma como um arquivo a mais dentro do nosso, né, da nossa caixinha aqui, do nosso computador, para que a gente tenha essa rejeição com ela. Eu, quando meu pai, ele foi acamado, meu pai teve um problema, né, de saúde, ele ficou 8 anos na cama. Em dado momento, né, ele já estava em estado, digamos assim, vegetativo, né? Ele só mexia os olhos e a gente às vezes sabia que ele estava acompanhando, estava consciente, outras não. E no final, os últimos 2 meses do meu pai foi internado e já assim, bem, o corpo físico dele já não estava mais acompanhando e tal. E no final, né, na última semana, principalmente, em minhas orações, eu pedia para Deus findar com aquele processo dele, como, né, aquela encarnação dele. E com isso eu gerei um conflito muito grande dentro de mim, né? Como pode eu amar um ser e querer que ele se vá, né? Querer me afastar dele? E eu vivi esse dilema bem latente, assim, de deixar ir, né? De permitir que o meu pai fluísse para um novo propósito e que os meus apegos, né, os meus sentimentos não tivessem atrapalhando que eu desejasse isso por ele. Eu estava com medo de não estar, né, sendo um filho amoroso, querendo que ele se fosse. E quando ele se foi, né, na noite que ele partiu, eu vivi um outro conflito, que foi, eu pedi para o meu pai ir, mas no fundo eu não queria que ele fosse. E eu fiquei naquele dilema, e quando você foi falando, né, João, da nossa limitação, eu fiz uma avaliação aqui, que nós, ou uma meia-culpa, ou querendo nos defender, né, como humanoides que somos, de que, né, você falou sobre a alma, que somos nós, os encarnados, e os espíritos que estão desencarnados. Nós, quando encarnamos, né, nós perdemos, né, o acesso a esse arquivo, para que nós possamos aqui, encarnados, vivenciar o propósito de uma forma, né, mais, sem ter uma colinha, né, sem ter aonde descobrir o caminho mais fácil, enfim. E eu penso que a gente também tem essa dificuldade, né, de aceitar que um parente se vá, né, um filho, um pai, um irmão, um parceiro, porque nós somos, né, municiados, quando nós encarnamos, com sentimentos. E esses sentimentos, né, de saudade, de tristeza, né, de perda, isso é particularidade nossa. Né, isso veio no nosso chip, né, no nosso arquivo aqui. Então, eu acho que a gente tem que estudar, tem que buscar evoluir quanto a isso, mas o sentir a partida de alguém, eu acho que é parte do jogo, é parte do processo encarnatório. Não querer que alguém sofra e querer que ela descanse, mas quando ela se vai, você sentir tristeza, sentir saudade, é parte do processo. Eu acho que está tá no pacote encarnação. E uma última coisa que eu pensei muito também a morte, né, a partida é um ciclo, né? É o final de um ciclo. Desde quando eu encarnei até o dia que eu for partir, eu vivi um ciclo aqui
né, como Marcos, nessa encarnação agora, você como João. E nós temos uma dificuldade enorme de aceitar que a nossa natureza, ela é cíclica. Que a gente nasce, né? Criança, adolescente, adulto, idoso e desencarna. A gente tem dificuldades simples. Você mesmo citou aí o fato da bermuda, né? O cachorro comeu uma bermuda. A gente tem dificuldade de mudar de emprego. A gente tem dificuldade de mudar a alimentação. A gente tem dificuldade de dormir em posição diferente na cama. E a natureza está aí mostrando para a gente o tempo todo que tudo é cíclico. Né? Nós temos as 4 estações, né? A cada período do ano é um ciclo diferente. A gestação é um ciclo diferente. É o ciclo, né, feminino, né, do período menstrual, a lua, bem lembrado aí, Bruno, falamos junto. A lua, né? Tudo é cíclico. E nós somos teimosos para não aceitar a mudança e também, muitas das vezes, nos falta coragem para promover a mudança. Quantos de nós aqui já entendemos que a gente come faz mal para o nosso corpo físico e a gente, quando dá vontade, a gente vai lá e come? Bebida. Eu insisti muito tempo com a bebida alcoólica. Bebia, passava mal e depois eu bebia de novo, passava mal, até que chegou um ponto, eu tinha que tomar remédio para o fígado no outro dia. Aí chegou um dia que me deu um estalo, eu falei assim, poxa, isso não está certo. Eu uso a bebida alcoólica, no outro dia a dor de cabeça me maltrata e eu tenho que tomar uma medicação por conta de uma bebida no dia anterior. Eu estou dando um exemplo meu, tá, Marcos? E a gente faz isso o tempo todo, a gente se sabota nas mudanças. A gente fica num emprego, numa profissão que não nos alimenta. Ah, não, mas eu já estou aqui nesse tempo todo, eu já tenho 50 anos de idade, como é que eu vou fazer uma outra faculdade, como é que eu vou tentar outra coisa, eu tenho 2 filhos, eu não posso. E a gente vai, se sabotando, se cortando, se punindo, e a gente não tem coragem de promover o que nos move. Eu acho que eu já repeti aqui umas 10 vezes, né, sobre aquilo que me toca, que é pensar no propósito de alma. Né? O que é o seu propósito de alma? O que realmente te move? Estou falando em relação, em família, em trabalho, em círculo de amizade, onde você mora, num contexto do todo que está, né, à sua volta. E a gente tem dificuldade. Tudo está cíclico ao nosso redor. E a gente teimando em se manter, né, parado, estático em locais que não nos alimentam, que não deixam a nossa vida colorida. E a gente tem dificuldade nessas coisas pequenas que dirá lidar com a partida. Né, que é, digamos assim, é um ciclo maior, mais forte, né, mais intenso do que, por exemplo, você mudar de emprego, né, morar em outra casa. Então, assim, nós nos sabotamos o tempo todo, a gente está sempre se boicotando, às vezes a gente já sabe que, não, isso é assim, isso não está me alimentando, não é legal, não era isso que eu queria, mas é assim mesmo, né? Ou então aquela famosa assim, eu já nasci assim, não é agora que eu vou mudar. Né? A pessoa, não, eu sempre fui assim uma ova. Você pode ter sido assim, mas se isso não está te alimentando, não está te fazendo bem, por que não tentar, né, fazer diferente, se permitir o ciclo novo? E eu acho que tem tudo a ver com... Acho que você ainda não tinha entrado na sala, João, quando a gente estava falando, né, do final da quaresma, de ciclos e tal, e eu tenho um pensamento, né, dessa Páscoa, como o ciclo do renascimento, né? E o renascimento é o quê? É um ciclo. E a gente tem que começar a olhar
entro para analisar o ciclo que nós estamos, o período que nós estamos e o que nós queremos mudar, o que não me cabe mais. Tem um ensinamento de Preto Velho, né, dentro da Umbanda, que fala sobre o fardo, né? Sobre aquele balaio que a gente carrega, assim como, né, o burrinho desce o morro lá com um balaio de cada lado, nós também temos a nossa mochila, o nosso balaio ali. E eu ouvi um aprendizado uma vez numa fala de Preto Velho, que a gente vai colocando coisas ali, coisas, e o balaio está aqui atrás. Então a gente não consegue enxergar o que a gente está... Tem horas que a gente não enxerga o que a gente está carregando. E coisas que já nos foram úteis não servem mais para a gente e nem vão servir mais. Então, de vez em quando, é preciso parar, tirar o balaio das costas e ver o que você está carregando. E tem que ter coragem, tem que ter desapego para você pegar aquilo que já te foi, né, já te fez muito bem, que já te serviu, ser grato àquilo, esvaziar esse balaio para você ficar mais leve para seguir a caminhada e para também ter espaço para que outras coisas caibam nesse balaio. E a gente tem essa dificuldade de ser cíclico. Nós todos temos essa dificuldade de ser cíclicos. E para fechar a minha fala, uma vez a energia de Vovô Congo do Cruzeiro me deu eu estava cambonando ele na época, e ele me deu um ensinamento parecido com o que a gente está falando aqui, que foi sobre, né, o processo da viagem. Se você está seguindo viagem, você quer chegar no alto de um morro, só que nesse caminho, né, para você chegar no alto do morro, tem um rio, tem um córrego, né, ou um lago, ou o que for, para você atravessar, você vai precisar do barco. E o barco está ali na margem, você, né, entra no barco, faz a travessia, e quando chega do outro lado, você tem que ser grato àquele transporte, mas você não pode pegar aquele barco e querer levá-lo para o alto do morro. Ele foi útil para você para passar por dentro, né, para você navegar por cima das águas. Mas você tem que findar aquele ciclo com o barco para você continuar o seu propósito, que é chegar no alto daquela montanha. Isso é o quê? Né? Na avaliação que eu fiz aqui agora, é ciclo, é fechar um período que eu precisei navegar para começar um outro ciclo que eu preciso escalar. E para isso eu preciso deixar esse barco para trás. Isso tá, né? A nossa coragem para agir tem que ser mais forte do que essa preguiça e esse apego com o que foi bom e o que, né, nos foi útil em algum momento da caminhada. E então, assim, parar para avaliar aonde nós estamos, né, e o que nós realmente queremos é um ato de coragem, e tá, né, ligado a essa frase inicial sua aí: quanto mais analisares a dor. Nós falta um pouco de coragem para nós todos para olhar, né, encarar o que está nos incomodando, o que está nos atrapalhando, para a gente poder seguir viagem, né? Esvaziar esse balaio aí que está pesado e com algumas coisas que não mais nos servem. É isso, João. Vamos lá, pessoal. João, quer falar alguma coisa ou eu passo a palavra para alguém aqui? Não, pode passar, Marquinhos. Então vamos lá, o Bernardo abriu o microfone aqui. Ô, Micuim, deixa eu pegar, aproveitando que você comentou uma coisa, inclusive, que eu ia comentar, e é o seguinte: inclusive quando meu tio-avô faleceu e a minha avó, a irmã da minha avó disse o seguinte: ela disse que ela não tinha ficado triste, que ela não estava triste, ela estava com saudade, porque ela achava injusto dizer que estava triste, já que ele estava sofrendo muito e tudo mais. Ela dizia que era injusto com ele estar triste. Aí, pegando esse ponto, eu pergunto ao João o quanto que esses sentimentos muito fortes dos encarnados, dos entes queridos que ficam, de nós que ficamos, o quanto isso pode atrapalhar o desencarne e a evolução daqueles que
partiram recentemente. O quanto que o nosso sentimento aqui, o quanto que a nossa tristeza, o que nós sentimos aqui encarnados pode atrapalhar o desencarne e a evolução daqueles que acabaram de desencarnar. Muito bem, Bernardo. Rapaz, atrapalha e muito, principalmente se o que desencarnou era uma criatura cheia de dúvidas, cheio de necessidades ainda de entendimento, tá? Nós vamos forçá-los a ficar durante um bom tempo presos a nós. Essa criatura pode ficar presa dentro da nossa casa. Entendeu? Nós manteremos ela presa por um bom tempo, né? Já que estamos com essa dificuldade e o desencarnado também tem a mesma dificuldade. Entendeu, né? Então a gente prejudica muito. Não dá a essa criatura desencarnada o espaço para ela se recuperar do trauma da desencarnação, né? Porque voltar para o mundo espiritual largando toda a estrutura física para trás gera um certo trauma, que para a maioria dos espíritos leva um bom tempo para poder se livrar desse trauma. Então, se a criatura tem necessidades e você tem necessidade de entendimento também, você vai prejudicar muito essa criatura, vai retardar muito a libertação dela. Tá? O seu choro, o seu sofrimento, as suas angústias vão passar para ela. Essa angústia, essa dor, vai passar tudo para ela, ela vai sofrer muito. Tá? Então, só não aconteceria isso naqueles casos onde a pessoa que desencarnou, ela já era mais consciente, já estava mais espiritualizada, já tem muita fé. Então a dor do que ficou não vai atrapalhar muito, atrapalha pouquinho, vamos dizer assim, não muito, tá? Porque essa criatura que desencarnou nesse caso, ela mesma construiu, tá? A libertação dela aos poucos. Mas o natural mesmo, o que mais se vê por aí, é que o desencarnado é tão necessitado de ajuda, ainda continua sendo, né, tão necessitado de ajuda, quanto o que ficou encarnado em sofrimento. Aí você imagina, né, um doente prejudicando o outro doente, tá? Bem complicado isso. Eu queria comentar alguma coisinha aí. Boa noite, gente. Hoje eu estou uma conexão hoje muito forte em questão da reunião, porque o assunto que a gente tem muito falado muito, né, nesses últimos dias com esse negócio desse vírus que está aí, são os desencarnes de pessoas, né, novas, assim, a quantidade assim de pessoas muito próximas a gente, isso, querendo ou não, acaba sendo um assunto que a maioria das pessoas estão comentando. E hoje eu estava comentando com meu esposo que eu não sei nem dizer necessariamente como que a gente chegou a esse assunto, mas eu estava comentando que a gente ser humano, a gente tem que começar a encarar, a ver a morte de uma outra maneira. Assim mesmo, eu falei com ele agora, antes da reunião, a gente tem que começar a encarar a morte de uma outra maneira. A gente não está evoluído, a gente não está preparado para a perda, né? Para você estar longe, né? Fisicamente. E eu ainda estava falando que, assim, a minha perda mais próxima, né? Eu estou com 33 anos. A minha perda mais próxima foi a minha avó, né? Que tem 1 ano, né? Foi a minha perda mais recente. E quando eu me questionei muito em questão de quantas vezes eu vi ela sofrendo, e eu rezava a Deus, mas eu rezava a Deus, eu não pedia para ela melhorar, eu pedia para
para que fosse feita a vontade dela, mas eu queria ver aquele sofrimento acabando, eu queria ver ela, não é pedir para ela morrer, não é isso, mas eu queria que aquele sofrimento acabasse, porque eu também não via melhora naquela situação. E eu me questionava muito em questão de, gente, será que eu estou errando? Será que você pedir para a pessoa descansar é errado? Eu me questionei muito em relação a isso, né? Porque você vê a pessoa sofrendo, aquilo te machuca muito. E eu conversava muito, eu pedia muito para que acabasse aquele sofrimento dela. E tanto que quando ela faleceu, né, veio aquela notícia para mim, aquela coisa toda, e assim, escorreu uma lágrima assim, né? E eu dei um suspiro, assim, uma coisa assim, sabe? E eu falei assim, ela descansou, né? É lógico que veio a tristeza. Eu vou confessar para vocês, assim, que veio aquela coisa, assim, né, de perda. Minha avó, ainda mais que ela me criou, a gente era muito próxima a ela. Mas, ao mesmo tempo, assim, aquele alívio por ela, sabe? E tanto que, assim, quando, em questão do velório, assim, eu fiquei muito tranquila, sabe? Porque eu sofri com ela, no momento que ela estava sofrendo, a gente sofreu com ela, e quando eu vi a morte dela como um descanso para ela, entendeu? E tanto que, assim, eu me conformei, né? Eu não questionei em momento algum, mesmo porque eu pedi, né, para que acabasse aquele sofrimento dela, que por umas 2 ou 3 vezes eu tive sonhos com ela, dela num jardim lindo, assim, e ela de branquinho, sentadinha com várias outras pessoas desencarnadas, e eu olhei assim, e eu falei assim, minha avó tá aqui. E eu tava nesse ambiente, falei assim, minha avó tá aqui. Aí eu chamei assim, vó, aí ela, oi, tô aqui. Aí ela sentadinha no gramado, assim, sabe? Aí eu falei assim, vó, tô com tanta saudade da senhora, mas não tô triste. Aí ela falou assim, minha filha, eu tô bem, não fica triste não, que eu tô bem. Aí eu lembro que eu deitei assim na perna dela assim, e ela fazendo um carinho, um acalento, aquela coisa assim. Aí eu falei assim, vó, a saudade é grande, mas eu não tô triste. Aí ela falou assim, não, você pode ficar tranquila que eu tô bem. Aí eu lembro que ela falou assim, olha, quando eu precisei, eu tive ajuda. Aí ela e tava nesse negócio de pandemia, coisa assim, aí ela falou assim, agora é minha vez de ajudar as pessoas que estão precisando. E nesse mesmo instante, eu vi uma coisa assim, como se fosse um hospital, as pessoas todas de branco, aquilo tudo muito branco. Aí ela falou assim, essas pessoas agora estão precisando da minha ajuda, da de vocês rezando por elas, e agora eu estou aqui para ajudar. Mas você não se preocupe que daqui a um tempo a gente se encontra. Então, essa conexão hoje com a reunião, para mim, foi muito forte, porque assim, só veio a confirmar para mim o que eu já acreditava, sabe? Para mim foi muito forte. Acho que a gente tem que entender isso realmente como um ciclo, né? Começo, meio e fim, né? Assim, né? Começo, meio e fim como Bruna, carne, né? Mas o meu espírito, ele é eterno, ele vai viver. Então, essa reunião hoje veio para fechar o que ainda estava assim, né? Se eu ainda tinha qualquer dúvida sobre isso veio para findar, para fechar, entendeu? E assim, né? Você tem diversas, né? Você vai tendo um pouquinho aqui, aí você ainda fica naquela dúvida, naquela coisa, mas hoje eu particularmente eu falo que assim, essa reunião veio para fechar se eu ainda tinha dúvida de alguma coisa. Para mim hoje foi a conexão da reunião, hoje para mim foi a mais forte que eu tive. Bacana, Bruna, muito legal. É interessante, né, porque às vezes os temas vem, né, e a coisa flui de uma forma para umas pessoas e para outras já tem um peso bem diferente. Na semana passada também, quando nós começamos esse tema, eu confesso que eu não tinha tido também a percepção do que seria. E agora ele acontecendo, realmente as coisas
a gente vai ganhando um entendimento diferente da mesma coisa, né? João, um dia conversamos sobre isso, né, João? Você faz uma leitura de um capítulo de um livro e, sei lá, depois de anos você vai ler aquele capítulo, você já interpreta ele completamente diferente, né? Mais alguém querendo participar? Fique à vontade para abrir o microfone, tá? Um de cada vez, sem empurrões. Vamos respeitar a fila, tá? Donizete, José Donizete da Silva. Lidar aí o processo da morte, ele é único e igual para todo mundo, né? A gente percebe aí dentro do aspecto da vivência, né? A inconformidade, a revolta e a conformidade, né? São esses três processos que, de certa forma, gerenciam quando nós entramos em contato com essa perda. Só que de um indivíduo para outro, um demora mais na inconformidade, outro fica revoltado um tempo maior. Enfim, os três ciclos são inevitáveis na relação do ser humano ou do espírito com a morte, né? Eu assim, de certa forma, eu já estou... A gente vai percebendo que está ficando velho, viu, João? É com as perdas que a gente vai tendo, né? Com os mortos na família. Aí você vai percebendo, opa, eu estou indo na fila também, né? Mas, enfim, a relação, as pessoas sempre trazem essa questão para eu ajudá-las ou para a gente tentar resolver junto. E eu sempre pergunto, você está com medo? Né? Você tem alguma questão de lidar com essa perda? Aí as pessoas dizem sim, ou tem alguma dúvida. Aí eu sempre pergunto, você conhece alguém que tem 150 anos? Não. Então, você está com quantos anos? Então, a gente traz a pessoa para essa reflexão, ou eu mesmo venho para essa reflexão, para entender que o processo da morte, ele é muito natural. Nós morremos todos os dias. Quando dormimos, a gente passa por uma experiência de morte, né? Quando acordamos, vivemos a experiência do renascimento. E assim sucessivamente todos os dias. Então, o que o Ramon trouxe aí para a gente é essa escolha que a gente faz, né? O que eu entendi do texto e pude compreender para mim, escolha que eu faço diante disso. A estrada do medo ou o caminho do amor? Né? Porque eu preciso ter essa naturalidade de lidar com os meus processos diante da vida que eu tenho sobre a minha responsabilidade. Né? E quando eu falo em responsabilidade, eu falo na responsabilidade como o princípio da ética. Né? O que eu estou fazendo com tudo isso? Né, com toda essa experiência que eu estou vivendo, ou o grau de relação, ou o entendimento, ou o crescimento que eu preciso ter em todo esse processo. Enfim, não é fácil para ninguém lidar com essa perda, mas é muito mais difícil estar encarnado do que desencarnar. O processo, a gente tem essa visão de que continua a mesma coisa, mas do outro lado é a minha realidade, é o processo real da minha existência como espírito, como ser espiritual. E aí a gente fica, olha, eu preciso realmente me libertar dessas angústias. E ao entrar nesse universo, né, que se traduz morte,
eu possa dar uma conotação mais leve, mais suave, né? Até para a gente colocar em prática o que o Paulo de Tarso traz para nós, né? Onde ele coloca: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Isso é, onde está a dor da morte na realidade? A dor da morte está naqueles que ficam sofrendo porque o outro morreu, porque o outro faleceu. Porque a morte em si, ela não tem um aguilhão, ela não é dolorosa. Né? Então, eu estou trazendo essa questão porque eu perdi meus pais, eu tinha 12 anos, eu perdi meus pais num acidente de veículo, onde os dois foram decapitados. A cabeça deles foram cortadas, e eu tinha 12 anos. Né? E depois, sucessivamente, outras perdas que a gente foi tendo. Então, eu pude analisar ao longo dessas perdas em relação à morte, e o processo da minha relação foi sempre o mesmo, muito constrangedora para mim, muito decepcionante, muito amargurada, mas o espaço, né, desses períodos que eu trouxe, eles foram se importando. Então, de certa forma, a gente vai aprendendo realmente a lidar com essas questões e trazendo essa reflexão. Poxa, eu preciso viver melhor para que eu possa morrer melhor. Eu preciso entender melhor para que eu possa entender melhor morrendo. Né? E assim sucessivamente. Eu queria trazer essa consideração assim, de uma forma muito sucinta, porque é muito representativo para mim esse processo. Né? Ele tem que ser, para mim, muito inteligente, sabe? Não dá para passar só pelo caminho do sentimento. Eu preciso que passe pelo caminho da minha lógica para eu entender o que eu vou fazer daqui para frente. Porque não basta eu apenas me construir no pensamento do outro. Eu tenho que criar um pensamento melhor para eu coexistir. E até mesmo entender o motivo da morte na minha existência. Porque até hoje, viu, pessoal, eu não entendo. Porque eu não morro nunca. Tá bom? Queria passar isso aí para vocês. Grande Doni. Obrigado aí pela partilha, pelo ensinamento. É bem bacana te ouvir, meu amigo. Mais alguém querendo participar? João? Quer voltar? Certamente tem alguém aí, dá um empurrão em alguém aí, mais alguém vai falar, ainda tem tempo. Aquela chamada, né, igual o professor na sala de aula. Mas para finalizar a participação do Doni, assim, eu acho bacana, Doni, você... eu acredito que isso foi com o tempo, né, que você foi construindo essa percepção, né, dessa passagem, né, da vida e da morte, e eu fiquei aqui analisando como eu te conheço há pouco tempo, mas já há algum tempo, e é interessante, quem passa pela dor fica mais forte. Eu falo por mim, eu acredito que eu fale por todos vocês aqui. Toda vez que a gente passa, né, por um processo doloroso, ele tem muito aprendizado. A gente tem uma dificuldade absurda, né, de entender que aquilo tem muita coisa a nos ensinar, mas é preciso ter essa lucidez de acolher o que tem de positivo. O que isso tem para me ensinar?
E tem muitos processos amorosos, né, que a gente aprende muita coisa. Né? Eu lidando com os meus filhos aqui, brincando, tem muito aprendizado. Só que na dor ela tem ela tem um tempero diferente. Quando você, né, realmente procura deixar, né, como Donizete, deixar o sentimento, né, e pegar uma balança neutra, uma balança equalizada e, pô, beleza, teve muita dor, teve muito sofrimento, mas o que eu posso, né, aprender com isso? E a dor tem cada aprendizado maravilhoso. Eu já tinha conhecimento da história, né, da infância do Doni, desse processo familiar que ele viveu. E imagina a barra que foi, Doni, como que você, né, uma criança, né, ainda em desenvolvimento, como deve ter sido forte. Só que isso faz um Donizete mais forte do que o Donizete anterior. Para isso, você precisou, né, de coragem, para entender e acolher aquele ciclo, para se permitir a um novo ciclo, para você, né, ter hoje a lucidez de falar com isso, né, como um aprendizado a lidar com a morte, né, e acolher que você é imortal. Você passou por um processo doloroso muito grande, né? E eu penso que é assim que a gente tem que viver, né? Analisando essas dores e tendo coragem para aprender com elas. E isso, com certeza, faz a gente mais forte na manhã seguinte. Mais alguém? Por favor, pessoal. Bernardo abriu aí o microfone. Oi, Coen. Primeiro só, ô João, se der pra você dar uma desligadinha no microfone, porque a voz do Micoen tava vindo até duplicada aqui pra gente. Que acaba que sai aqui, sai aí, valeu. Ô Micoen, eu acho que, assim, na minha experiência eu enxergo o medo da morte como duas coisas. Primeiro, como, assim, o primeiro motivo pro medo da morte é a falta de fé. Porque a fé, ela reforça o nosso entendimento da morte, e isso faz com que a gente perca o medo, né? No momento que eu entendo o que vai acontecer quando eu morrer, o momento que eu entendo que isso não é o fim, o momento que eu entendo que nós vivemos em dois planos, que faz parte né, da nossa evolução espiritual, no momento que eu entendo isso, eu perco parte do meu medo da morte, e essa é a primeira forma como eu enxergo. E na segunda, ela vem exatamente com o entendimento, com aquele momento que a gente se conecta com a nossa fé e com as nossas crenças, a gente lidar com o conhecimento, porque a gente fala muito sobre o lidar com a falta do conhecimento, igual, eu não sei como é que vai ser, eu sei o que vai acontecer quando eu morrer, para onde que eu vou, o que vai acontecer, mas também tem a questão do lidar com o conhecimento, com o entendimento. A partir do momento que eu tenho uma crença e acredito e entendo o que vai acontecer no momento, né, do desencarne, o lidar com isso também é algo difícil. É algo difícil você parar para entender que você vai perder a essência da vida, dessa vida carnal, que você vai perder a ligação com as pessoas, com os momentos dessa vida, e isso também, eu enxergo isso também como uma dificuldade de lidar com a morte, né? Não só a falta da fé, mas também esse lidar com o conhecimento, lidar com a própria fé. Depois que descobriu a ferramenta, tem que saber como que vai utilizá-la, né? Evoluir dá trabalho, sejamos sinceros. Evoluir dá um puta de um trabalho, né? Você luta para se modificar, para fechar um ciclo, para iniciar outro. Aí você entende que aquilo não te alimenta mais, né? Que aquela roupa velha não te aquece mais, não é mais confortável, mas aí a roupa nova. Qual que é a roupa nova?
Aí depois que você tem a roupa nova, como que eu uso essa roupa? E a gente está sempre, né, com essa dificuldade. A ignorância, às vezes, nos protege, e depois que você ganha o conhecimento, como utilizá-lo? Também é um grande dilema. Tá, e aí? Eu entendi que não era assim, agora é assado. Mas e o que eu faço com isso? Né? Como eu lido com isso tudo? E é bem bacana, porque aí a gente está sempre obrigado a se refazer, né? É o tal dos ciclos aí, né? Que são constantes, e a gente tem que aceitar isso, que os ciclos serão, né, ad eterno. Vamos lá, pessoal. João, 9h27. Hora de suas considerações. Ok, vamos lá. Demos a chance, né? Quase ninguém quis falar. Daqui a pouco já chegou a hora de encerrar. Mas é isso, gente. Eu estava ouvindo agora há pouco um trecho, tá? De uma médica espírita que já até desencarnou, a doutora Marlene Nóbrega, e ela falava nesse estudo dela, que na verdade era um estudo, não era só uma palestra, era um estudo mesmo. E ela falava, apresentou os nomes, apresentou as universidades, o período, é que eu não peguei tudo, de pesquisadores americanos, né, ela estava apresentando, que já vem trabalhando há alguns anos com a hipótese de partículas menores que o átomo, né? Digamos assim, agora estou esquecido um pouco aqui do assunto, mas falando de matérias, tá? Que nossos sentidos e nossos instrumentos atuais não podem detectar, falando dos vários universos, né, os multi-universos, eu chamo assim, falando da grandiosidade, vamos dizer assim, tá? Do universo e das possibilidades inúmeras que nós estamos próximos de conhecer. Tá, tudo bem. Em determinado momento, então, ela puxa, né, para os alunos ali presentes no curso, ela puxa o seguinte tema. Gente, por esses estudos puramente científicos, nada espirituais, puramente científicos, o que nós, espíritas, podemos esperar? O que nós, espíritas, podemos concluir? Tá? Eles estão falando em matérias que nossos olhos não enxergam e que os aparelhos não detectam. E nós, espíritas, trabalhamos isso. Por exemplo, o espírito desencarnado. Os olhos não enxergam, os instrumentos da Terra não detectam. Mas o espírito é um ser vivo que está ali, atuante. Tá? Numa outra dimensão, mas ele está ali, atuante. E ela falou assim, imaginemos, com tanta procura, né, no espaço aí, de vida em outros planetas, pesquisas em outros planetas, a hora que a ciência chegar nesse conhecimento dessas novas matérias, dessas novas partículas, né, a hora que nesse conhecimento, que tiver aparelhos que detectam, como será fácil encontrar vida em outros planetas? Então, de uma forma geral, nós estamos falando do quê? Da imortalidade do ser, da imortalidade do espírito. Tá? Lembrando, gente, que dentro da sua capacidade, né, a doutrina espírita também é ciência. Né? A única coisa que não é, taxativamente, é a religião. Taxativamente não é uma religião, mas é ciência, tem um lado religioso sim, porque trata de Deus, trata de Jesus, trata do Espírito, então tem o seu lado religioso, mas também é uma filosofia, né? É uma filosofia. Então veja só, dá para nós todas as ferramentas que o homem ainda não conseguiu entender no todo, mas vai conseguir.
Tá? Nós aqui no nosso meio espírita, a gente tem assim determinadas informações que não são fechadas, né? Não são fechadas, né? A palavra é essa, mas que nos dão conta que se houver um esforço realmente da humanidade, esse período que vai de 2020 a 2030 vai ser uma verdadeira revolução em todos os campos. Primeiro, pela ciência. A ciência vai crescer muito, tá? Isso já é dito para nós há muito tempo, não é de hoje, não é por causa de pandemia, não. Isso já vem sendo dito há muito tempo, tá? Quem tiver dúvidas, procura ver no YouTube Chico Xavier dando entrevistas à Rádio Tupi, 1970, 1971, chamado programa Pinga Fogo, tá? 1970, 1971. Por várias perguntas que foram feitas ao Chico, ele respondia, tá? Que nós alcançaríamos em determinado momento um avanço da ciência imenso, e junto com o avanço da ciência viria um novo patamar de entendimento da religião, né? Da filosofia. E nessa questão, por exemplo, da imortalidade da alma, tá? Seria primeiro descoberto o corpo perispiritual. Descobrindo a ciência o corpo perispiritual definitivamente, pronto, acabou o mistério quanto à realidade do espírito imortal, tá? Que o corpo perispiritual, ele acompanha o espírito, né? Nem todo mundo deve saber disso, deve estudar isso, mas ele acompanha o espírito, né? Ele é uma parte integrante do espírito, que vai se aperfeiçoando até ele se confundir com o próprio espírito, isso numa longa caminhada evolutiva. Mas no momento, a nossa situação, por exemplo, é de um perispírito, de um corpo espiritual denso ainda. Tanto é que, se não fosse esse corpo perispiritual, né, nós não poderíamos estar lá no terreiro de Umbanda conversando com o vovô, né, com o preto velho, com o índio lá, né, a gente não poderia. É preciso um certo aconchego, né, uma certa união de perispírito do desencarnado com o do médium ali presente, para que a gente possa ouvir, conversar, obter um retorno, né, dessa entidade espiritual ali em trabalho. Só para a gente ter uma ideia da importância do corpo espiritual. Mas ele ainda é muito denso, ele ainda é de uma matéria que é um pouco diferente da matéria nossa de carne e osso, mas ele é uma matéria também, tá? E se não fosse esse corpo espiritual, nós, espíritos, não poderíamos estar encarnados aqui na Terra. Então ele tem que ser, né? Ele tem que ser, vamos dizer assim, trabalhado por nós espíritos antes de nós encarnarmos em determinados mundos, tá? Então o nosso corpo espiritual, perispiritual, o nosso perispírito, ele é constituído de matérias típicas, né, do nosso planeta Terra, para podermos estar aqui encarnados na Terra. Se amanhã formos para Marte, encarnar em Marte, que nós espíritas sabemos que todos os orbes são habitados e que Marte não é diferente, só que numa situação que talvez a gente não perceba, né? Hoje, nossos instrumentos e olhos não vão perceber a existência de lá, talvez, né? Quem sabe a gente possa estar um pouco enganado aqui e algumas formas de lá sejam ainda perceptíveis para os nossos olhos e instrumentos. É para isso que a humanidade está lá buscando esse tipo de informação. Mas, assim, de qualquer forma, nós sabemos que civilizações mais adiantadas, elas também possuem corpos espirituais mais sutis e, portanto, se elas possuem um corpo físico para estar encarnadas mais denso, é compatível com aquele planeta, com aquele mundo, não com o nosso. Cada um tem as suas particularidades. Tá? Então a ciência, chegando a essa compreensão, porque vai chegar, não tem como não chegar, ela vai chegar, vai acabar muito dos nossos problemas. Tá? Entenderemos a questão da imortalidade do espírito, entenderemos com facilidade, né, que todos nós temos uma passagem temporária por vários mundos. Por enquanto estamos estagiando na Terra, nascemos, crescemos, multiplicamos, né? Aprendemos, nos melhoramos, desencarnamos,
Daqui a pouco precisamos voltar, porque a escola ainda é necessária para nós e ela oferece vários anos, né? Vamos dizer assim, de aprendizados, né? Então são várias séries diferentes. Então a gente ainda está bem no início, precisamos de muitas outras séries de aprendizado aqui na Terra, voltaremos com certeza. Então quando realmente conseguimos compreender isso e com a ajuda da ciência, vai ser assim uma beleza, não de imediato, é lógico, né, gente? Pelo amor de Deus, não da noite para o dia. Mas vai mudar muito o conceito, vai mudar muita maneira de ver, né, das pessoas, da ciência, da medicina, e tudo vai ficar mais fácil, né? As religiões vão ter que se adequar aos novos conhecimentos, não vai ter jeito, né? E aí as coisas ficarão melhores, a gente vai poder viver aqui a nossa existência física muito mais tranquilos, vamos aceitar a morte do corpo naturalmente, né? Não fazendo festas, né? Para poder celebrar o desencarne do irmão, não é isso. Mas pelo menos respeitando de maneira adequada o desencarne, ou seja, não fazendo o desencarnado sofrer porque nós queremos sofrer, tá? A gente quer sofrer e faz ele sofrer. É o que acontece hoje. O que é um erro gravíssimo. É um erro, mas é uma fase evolutiva de entendimento. Mas é grave isso, né? Isso não é legal, né? Então, assim, vamos respeitar mais a vida física, mas também vamos respeitar a vida espiritual como ela deve ser respeitada. Porque, afinal de contas, temos a eternidade pela frente. Se a gente pensasse e acreditasse nisso com mais facilidade, e temos a eternidade pela frente, a gente ia perder muito medo, a gente ia ser muito mais alegre, muito mais desprendidos, inclusive muito mais moralizados, muito mais... estaríamos buscando, né, com muito mais empenho a nossa melhoria desde já, né? Deixando para trás tanta bobagem que às vezes a gente ainda se agarra tanto, né? Nos fazendo aí um belo de um atraso na caminhada evolutiva. Mas é isso, gente. Vamos agradecer então ao Pai Misericordioso, né? Pedimos a proteção e o amparo para começar, terminamos agradecendo, porque se tivemos a oportunidade de estar aqui reunidos durante 1h30, em paz, né? Se nossa casa, nossa família está reunida, se está tendo o alimento necessário para todos, só temos que agradecer muito. Se a nossa internet não caiu, se a energia elétrica fornecida pela Light não falhou, né? Temos que agradecer muito. Porque, na verdade, é preciso ser gratos por tudo, mesmo por aquilo que às vezes nos traz aborrecimento, dor, sofrimento, angústia, mas é preciso agradecer. Senhor, reconhecemos que a gratidão é uma abençoada conquista do Espírito. A gratidão nos leva ao entendimento mais fácil, a todas aquelas situações que muitos de nós consideramos como ruins, como negativas, mas que na verdade são ensinamentos, são luzes que se acendem, até mesmo no sentido de nós sabermos que por ali não é um bom caminho. Então a gratidão é sempre necessária, sim. A gratidão é necessária para que possamos entender que não há evolução sem desprendimento. E como disse o nosso irmão na sua fala anterior, todos os dias quando estamos dormindo no corpo físico adormecido, nós chamamos de sono físico, todos os dias estamos treinando para a morte do corpo, para a perda do corpo. São momentos de emancipação da alma, não total, mas parcial, mas que nos coloca, Senhor, em contato com outros irmãos já desencarnados, até mesmo irmãos encarnados que também estão dormindo os seus corpos, mas nós podemos nos encontrar em desdobramento espiritual, reassumir compromissos, conversarmos sobre diferenças, desacordos, pedirmos perdão, dizer ao irmão o quanto nós gostamos dele, apesar de que quando estamos
despertos no corpo, temos nossas diferenças. Reencontrar os entes amados, como disse a nossa irmã Bruna, lá nas regiões espirituais onde esses irmãos estão em descanso, em tratamento, ou mesmo em estudo e trabalho. Ganharmos energias novas com o convívio com eles, nem que seja de poucos minutos. Enfim, Senhor, agradecer por tudo, pois a grandiosidade do que nós chamamos de vida é algo incalculável ainda para nós. Temos apenas uma noção do que é realmente a vida. E essa pequena noção muito nos alegra e muito nos incentiva a continuar na busca do conhecimento mais aprofundado. E certamente, no dia de amanhã, conseguiremos mais um pouco, mais uma parcela desse conhecimento. Fica assim também o nosso desejo de que todos os outros irmãos em humanidade que não comungarem com os nossos pensamentos, com as nossas buscas, com as nossas aceitações, esses irmãos que muitas das vezes se revoltam ante as dificuldades, os obstáculos, as provações que temos que passar, que todos encontrem paz, serenidade, harmonia o mais rápido possível. Sabemos que todos vão encontrar, mas o nosso desejo é que seja o mais rápido, pela própria busca, pela própria aceitação, pela própria renúncia do eu mais teimoso, do eu mais encravado nos erros do passado que persistem em sobreviver. E por fim, Senhor, nosso grande abraço, nosso grande carinho a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, participando do estudo, do encontro, nesse que nós podemos dizer ser um verdadeiro banquete espiritual. Que assim seja. Maravilha, João. Obrigado, pessoal, pela participação de todos vocês. Muito bacana o nosso encontro, que foi adiado. Acho que graças a Deus aconteceu. Robson e Janaína, querem falar alguma coisa? Dá boa noite. E semana passada foi muito corrida, né? Por conta do temporal e tal. Feliz Páscoa para todos, viu? Ainda está em tempo. Tá bom? Boa noite, Tá, boa joia. semana para vocês, gente. Tá jóia. Obrigado, Janaína. Valeu, Robson. Boa noite, irmão. Boa noite a todos. Aqui, gente, vou só falar uma coisa aqui rapidinho. Esse vídeo que o João falou, eu assisti ele anteontem. E eu vou colocar no grupo lá pra gente, pra todo mundo ver. Tá jóia. Ô, João? Marquinhos, aproveitando que a Janaína falou da Páscoa aí, só para lembrar que no domingo, na Páscoa, né, também nós temos a ressurreição de Jesus, que não é a volta à vida no mesmo corpo físico, né? Porque cientificamente a gente sabe hoje que é impossível um corpo físico morto voltar a viver, né? Mas Jesus cumpriu a promessa do início ao fim, e na ressurreição de Jesus nós temos então a prova dada por Jesus que o Espírito é imortal, que ele pode ressurgir, né? Se materializando temporariamente, né? Mas ele se materializa, tá? E nós podemos voltar a conversar com ele, tocar nele, senti-lo, enfim. Ele provou definitivamente que o Espírito é imortal. Só não entende isso quem não quiser, né? Mas qualquer um com boa vontade nunca mais vai ter dúvida da imortalidade do Espírito, tá bom? Marquinhos, vai lá, fala aí. Não, eu só ia dizer que a Janaína, o Robson, o Vinícius, semana que vem vocês entrem antes de ter findado a oração, tá? Para participar conosco, dividindo o conhecimento de vocês durante o nosso momento aí que a fala é aberta, tá? Vocês estão muito sumidos, senhor Robson e senhora Janaína. Vinícius também. Tá? Não é puxão de orelha, não, é pedido mesmo de participação, porque eu acho muito bacana quando a gente está dividindo aqui, cada história, cada depoimento sempre soma
o propósito, né, do outro colega que está como ouvinte. Então, na verdade, é um pedido. Tá bom? Então, o Marcos, é porque na doutrina espírita eu tô começando a caminhar agora, sabe? Então eu não tenho muito o que falar, o que compartilhar com vocês. Eu mais que recebo conhecimento do que compartilho nesse nível. Você é um espírito. Se você é um espírito, é uma alma encarnada, você tem sim bagagem para falar durante o tema espiritismo, tá bom? Sem essa. Sim, é verdade, tá certo. Beleza, gente. Um abração, tá? Até terça que vem. Fiquem com Deus aí. Boa noite. Tchau, tchau. Irmão. Um abraço a todos. Tchau. Boa noite, pessoal. Tchau.